Que tenhamos uma... Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos iniciar hoje o capítulo 18. Vamos ter alguns assuntos ali interessantes, né? Vamos fazer da mesma forma. Conforme vocês vão escutando e tiver dúvida, anota. E aí a gente para e começa a tirar as dúvidas. Esse capítulo aqui, o 18 e o 19, tem bastante coisas que são curiosidades. Então, eu acredito que vai ser bem interessante, vai ter bastante dúvidas. Eu ver todo mundo aí. Vamos começar então. Capítulo 18. A história de Ramiro. Ramiro nos escutava com atenção. Então lhe perguntei: "E você, Ramiro, não quer falar um pouco de si? Escutar amigos é obter informações." Até pouco tempo me envergonhava de falar da minha vida encarnada e da minha desencarnação. Depois aprendi que todos nós temos nossas histórias e que aqui na colônia não há críticas, e sim ajudas. Tem razão, Patrícia. Escutar amigos é receber preciosas lições. Minha desencarnação foi bem triste. Por que a maioria das desencarnações é triste? Fez-se silêncio de minutos. Realmente, pensei. De quase todos aqui, escutei. Minha desencarnação foi triste. Ou sofri muito na minha desencarnação. Foi Maurício quem respondeu. Porque a maioria não pensa na desencarnação para si. Não se prepara para a continuação da vida. Vivem encarnados como se fosse seu objetivo maior. Amam mais a matéria do que as verdades espirituais. Não amam o verdadeiro, e sim as ilusões da carne, e a elas ficam presos. Desesperam-se ao deixar o corpo físico perecível. Esquecem-se de que esse veículo é temporário. Não vivem de conformidade com os exemplos de Jesus. Temem a morte do corpo. Assim sendo, a desencarnação é triste e dolorida. Mas os bons, os que encarnados serviram ao Pai, viveram os ensinamentos de Jesus, nada temem, e a desencarnação é uma alegria. Vamos parar aqui um pouquinho para conversarmos. O que vocês tiram dessa lição? O que vocês entendem por ensinamentos de Jesus? Ou essa questão que é muito conversada nas questões ou nos locais religiosos? O que vocês entendem por isso? Alguém quer dar um exemplo? O que seria viver de forma correta? Ninguém levanta a mão. Eu levantei. Então, o que eu acho que é... O que eu digo, né? Independente da religião, tu seguir os exemplos de Jesus é o que vai levar à nossa evolução. Tá. Ao que vai... E o que seriam os exemplos? Isso que é importante, porque fica uma coisa meia robotizada, né? E a gente Sim. acaba não entendendo o que seria isso. Eu acho que a base é aquilo que a gente, até eu acho que em um dos capítulos anteriores a gente falou que é fazer, ser bom não é só não fazer o mal, mas é deixar de fazer o bem que tu poderia ter feito. Então, ter a possibilidade, qualquer possibilidade que eu tenho de ajudar a transformar uma vida, ajudar alguém, eu devo fazer. E a gente muitas vezes entra naquele looping de trabalho, casa, não sei o quê, não sei o quê, e passa. Quantas vezes a gente passa todos os dias no mesmo trajeto e não observa as coisas que estão no caminho, né? E o quanto daqui a pouco, naquele caminho que eu faço todo dia, eu poderia estar transformando vidas, poderia estar com uma simples palavra, porque a gente acaba se sabotando e falando, não tenho tempo para ajudar, não tenho dinheiro para ajudar. Eu sempre trabalhei no terceiro setor, hoje eu não faço nada de voluntariado, é uma coisa que a gente acaba dando desculpa que não tem, mas se tu quer, tu faz, né? Então, o quanto que a gente está deixando de fazer o bem que deveria fazer. Certo. Então, olha que interessante.
Isso que a Michelle falou é uma das questões mais, vamos dizer assim, que se destaca, né? Ajudar alguém. Mas será que seria só isso? Será que é só ajudando alguém que eu consigo me desapegar do meu corpo para quando eu desencarnar ter uma vida espiritual mais leve? Não, e também trabalhando no nosso interior, né? Porque o que a gente veio? Perfeito. A Então, gente veio aqui, como tu mesmo disse, para evoluir. O principal motivo da gente estar aqui é evoluir para mundos melhores, onde a nossa energia vai estar mais sutil e a gente vai isso. poder viver melhor, né? Então, uma das coisas importantes para que a gente entenda, não é só a caridade que vai fazer nós nos desapegarmos e ter uma morte mais leve. É entender que somos espírito, entendermos que nascemos para evoluir, entendermos que o nosso irmão ou a pessoa que está ao nosso lado também faz parte da nossa evolução. Entender que aquelas pessoas que pisam no nosso calo, ou seja, aquelas pessoas que criam dificuldades na nossa vida, estão ali a trabalho, que serve para fazer com que a gente olhe para nós, elimine os nossos defeitos. Então, é entendermos que o mundo material é só uma ferramenta para que a gente evolua. Isso é muito importante, porque as pessoas, quando ouvem isso aqui, ó, seguir o ensinamento de Jesus, pensam só no que a Michelle falou, da caridade, que é importante, com certeza, mas existe mais coisas. E aí agora nós vamos entender nessa história dele o quanto essas outras coisas também são importantes. Vamos lá. Maurício quietou e olhamos para Ramiro, convidando-o a continuar narrando. Nosso amigo não se fez de rogado. Eu desencarnei jovem. Usava drogas, ainda não era um dependente, ou pensava não ser. Nós nos iludimos muito ao fazer uso das drogas, pois achamos que podemos parar quando queremos. Mas ao tentarmos nos libertar, é que compreendemos quanto estamos presos a elas. Comecei com maconha e passei a cocaína. Minha família não sabia, nunca soube, pois não tinha motivos para justificar o meu envolvimento com as drogas. Agora eu tenho certeza de que não há motivos que justifiquem essa loucura. Comecei quando namorei uma garota muito bonita e cobiçada pelos garotos da escola. Ela e sua turma fumavam e me induziram a fumar maconha. Com o medo idiota de ser taxado de bobo, imaturo, passei a fumar. Terminei o namoro, mas fiquei na turma. Numa corrida, num racha com uma moto emprestada, tive um acidente. Caí e bati com a cabeça numa pedra. Meu corpo morreu na hora. Fiquei muito perturbado. Vaguei por entre os familiares e com os amigos da turma. Estes deram uma parada com as drogas, temeram com a minha desencarnação. Alguns dias depois que desencarnei, comecei a sentir falta da cocaína. Todo o meu perispírito ansiava pela droga. Foi horrível. Então, olha que interessante, né, pessoal? Aqui ele está falando de uma coisa que se chama vício. Então, quantos vícios existe? Existe o vício da droga, existe o vício do dinheiro, existe o vício do roubo, do sexo, do trabalho. Então, quando a gente da mentira, então quando a gente tem vícios, ou seja, a gente não olhou para nós e entendeu o motivo do vício, porque geralmente o vício representa uma dor, uma tristeza muito grande, que a gente utiliza o vício para sufocar aquela dor. Então, enquanto a gente não olhou para nós e eliminou essa dor e nos curou, a gente acaba estando presos em situações como vícios que, quando a gente desencarna, a gente acaba sofrendo. Então, esse aqui é um bom exemplo das questões que eu estava falando ali agora, né? Seguir o ensinamento de Jesus, não entrar em vícios, não roubar, não mentir, fazer as coisas certas, são coisas importantes. Olha só, ele acabou desencarnando antes do tempo, no acidente, e agora uma coisa que eu sempre falo, quem evolui, aprende e cresce, somos nós, o espírito. Então, o vício também fica em nós, no espírito. O vício não é do corpo. Ele foi uma parte espiritual e, como espírito, ele estava sentindo falta da droga. Olha como é complicado isso, né?
Ele não trabalhou ele não teve aqui se lapidando, ele saiu daqui com defeitos. E isso vai só fazer o sofrimento dele depois. Quem quiser falar, levanta a mão, tá, pessoal? Em casa, o desespero de ver minha mãe chorar me agoniava. Me sentia culpado. E fui. Desencarnei por minha imprudência, por brincar com a moto, veículo tão perigoso, e por estar drogado. Desencarnei antes da hora prevista. O sofrimento dos meus me enchia de culpa e remorso. E como me incomodava ficar em casa, saí e vaguei. Entendi que desencarnara, embora não soubesse ao certo o que ocorrera comigo. Meu corpo estava morto, mas eu continuava vivo. E eu não sabia o que fazer. Foi aumentando a vontade de injetar cocaína. Nunca pensei em sofrer tanto. Essa foi a minha necessidade primordial. Não me incomodava com alimentação, frio ou calor, mas às vezes sentia sede. Resolvi buscar a droga. Sabia de outra turma que tomava muito mais drogas do que a nossa. Fui procurá-los. Nem me aproximei porque ao lado deles estavam monstros horríveis. Mais tarde vim a saber que eram tão somente desencarnados viciados, irmãos em sofrimento, presos a drogas e que vampirizavam aqueles encarnados viciados. Olha só. Então, o que que aconteceu? Muitas pessoas dizem assim: eu tenho um vício, então eu vou fazer um tratamento do corpo, tirar o vício e tá tudo bem. Mas o que que ele acabou de falar ali? Existem espíritos, ou seja, pessoas sem corpo, que também são viciados, que estão do lado daquelas pessoas, vampirizando, sugando a energia da droga, sugando a energia das pessoas, influenciando a pessoa a usar a droga. Então não se torna mais só parte do corpo, se torna parte espiritual, né? Obsessores em volta. E uma coisa que chama muita atenção ali, vocês viram vocês viram que ele falou em monstros? Por quê? O perispírito, como nós falamos antes, é o reflexo da nossa memória do nosso corpo. É o nosso reflexo, é como está a nossa mente. Como é que vocês acham que está a mente dessas pessoas que desencarnaram e que estão ali em volta usando droga? O que vocês acham? Será que eles estão com um reflexo de um corpo bonitinho, certinho, ou eles estão todos deformados? Isso é muito importante de se pensar. Então, ali quem estava do lado dele, daqueles caras usando drogas, era espíritos que já estavam muito tempo naquela reflexo da droga e já estavam deformados, que ele chegou perto e até se assustou. E aí imagina essas pessoas dentro de um lar, dentro de um trabalho, dentro de um lugar religioso, com esses espíritos juntos, que eles vão junto. Como isso interfere no local que a gente está e como interfere nas energias. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Pode falar quem levantou a mão. Oi, Leandro. O que me chamou a atenção e que eu ainda tenho algumas dúvidas, e talvez os outros também tenham, é com relação a antecipar a hora prevista, como ele citou. Se tu puderes comentar alguma coisa sobre isso. Ali no caso, ele é como se fosse um suicídio, né? Por estar usando a droga, e ele foi imprudente e aconteceu um acidente, e aquilo ali é considerado um suicídio. Se ele tivesse morrido antecipadamente só por causa da droga, também seria um suicídio. A gente vê lá no nosso lar que o André Luiz, por fumar, beber, enfim, ele acabou estragando o corpo e morreu antes do horário, e foi considerado um suicídio, né? Então, é um suicídio. Lembrando que no mundo espiritual tudo tem nível. Então, é um suicídio, às vezes, num grau menor do que, eu quero me matar, vou lá e me mato. Mas é um suicídio. E aí ele acaba sofrendo, vê que ele ficou solto no umbral, vagando, procurando outras pessoas, ele não foi levado para uma colônia, né? Certo. Obrigada. Então, vamos continuar. Estava desesperado. Sentia a minha avó orando por mim. Ela era espírita, o que era motivo de gozações de nossa parte, principalmente dos netos. Pensei, não é que a minha avó deve estar certa?
Morri, estou aqui como espírito, vagando. Lembrei-me dos termos que ela usava. Sabia onde se localizava o centro espírita que ela frequentava e fui andando até lá. Olha como é importante a gente ensinar nossa família de que existe centros espíritas, que existe igrejas, que existe lugares religiosos que dão apoio. Ele lembrou da avó que rezava e acabou se lembrando do centro espírita e foi até o centro espírita. Então, olha como é importante esse conhecimento. Estava aberto. Entrei envergonhado. Quando um senhor, um socorrista desencarnado, indagou-me o que queria, falei implorando. Socorre-me, pelo amor de Deus. Aqui não ajudam espíritos que vagam. Morri, não sei o que fazer. Estou desesperado. Quero tomar uma dose de cocaína, senão eu morro. Não posso morrer outra vez, não é? Se eu não posso morrer de novo, não sei o que acontecerá se eu não tomar cocaína. Minha avó frequenta aqui, socorre-me. O socorrista me olhava bondosamente. Caí nos seus braços e dormi. Sou grato aos espíritas, às pessoas bondosas que me acolheram. Fui levado a um hospital, a uma ala onde se faz a recuperação de viciados em tóxicos. Não foi fácil a minha luta contra o vício. Me desesperava e era bondosamente auxiliado pelos irmãos que lá trabalham. Foram muitos meses em tratamento. Tomava passes, aprendi a orar. E nos momentos em que não estava em crise, lia livros espíritas e o Evangelho. Fazia refeições, bebia água, banhava-me somente quando me sentia melhor. Olha que interessante, pessoal. Foi muitos meses para o vício sair dele. E ele estava em espírito. Então, não é porque a gente morre que a gente vira anjo, não é porque morre que faz assim e mudou a vida. Não, continua tudo exatamente como está. Como é que você é hoje? Pensa. Quais são os seus defeitos, suas qualidades? Como é que são seus pensamentos? Quais são as suas limitações? Pensa em tudo isso e agora pensa. Só não tem um corpo, é espírito e continua tudo igual. Não muda porque morreu. Vai continuar com os mesmos defeitos. Só que a oportunidade de corrigi-los não vai ter mais, vai ter que agora nascer de novo para corrigir. Já pensou nisso? Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é corrigir agora, aproveitar as oportunidades, aproveitar que a gente tem dinheiro, aproveitar que a gente tem um certo conforto, aproveitar que a gente já tem tempo para fazer isso e realmente olhar para nós, estudar, fazer os tratamentos, fazer cursos, cuidar do que realmente importa, os ensinamentos de Jesus, que é amar Deus sobre todas essas coisas e o próximo como a você. Ou seja, amar você, cuidar de você, né? Para não passar por isso aqui, ó. Isso aqui é uma pessoa viciada em drogas, mas quem tá viciado em trabalho, ou quem tá viciado na casa, ou quem tá viciado no dinheiro, passa a mesma coisa. Quem tá viciado no corpo, passa a mesma coisa. Vamos lá. Quando melhorei, fui ver outros irmãos imprudentes como eu. Que vi não esqueço. Sofrimentos que nunca pensei existir. Eram muito jovens deformados, débeis em recuperação, iguais aos que eu julguei serem monstros. Entendi que socorridos estavam no caminho que os livraria do sofrimento. Piores eram os que não tinham socorro, os que não queriam libertar-se. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó, com suas preces sinceras, guiou. E também porque não fiz outras ações erradas, não cometi crimes tão comuns entre os toxicômanos. E busquei logo um socorro, senão iria vagar em sofrimento como tantos outros. Desintoxicado, vim para o educandário, onde estudo e me preparo, porque quero no futuro ser um socorrista de irmãos escravos dos vícios. A maior necessidade que tive como desencarnado foi, para meu sofrimento, minha agonia, a cocaína. Só ansiava, desesperado por ela. Ramiro calou-se e foi abraçado por Maurício. Então, olha como é importante a gente rezar, pedir a Deus pelas pessoas que desencarnaram. Olha como é importante a gente estar fazendo a caridade, que nem a Michele falou, para estar ganhando méritos, ou seja, bônus horas, para
auxiliar pessoas que a gente ama. Olha como é importante ter esse cuidado de ter cuidado com a gente e com as pessoas que estão ao nosso lado. E pensamentos positivos, né? Não é porque morreu num acidente e era viciado que eu vou ficar chorando e vibrando energia ruim para a pessoa. Eleva o pensamento a Deus, pede que ilumine, ampare, que encaminhe, que ele encontre cura, que nem a avó dele fez. Então, por causa da avó, das orações e do mérito dela, ele não sofreu tanto. Apesar de muitas vezes ele nem merecer, mas por outros merecimentos ele foi auxiliado. Então, quem é mãe, quem é pai, é bom saber isso. E vocês podem auxiliar pessoas que têm alguém que desencarnou que está no processo, né? Levar esse conhecimento, levar esse acalento a eles, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? A gente fica pensando, né? Traz pensamentos. Vamos seguir, então. Estamos presos ao que nos ligamos quando encarnados. Tenho certeza de que você, meu jovem, será um excelente socorrista. O que ele falou? Estamos presos ao que nos ligamos quando eram encarnados. Ou, onde está meu coração, ali eu vou estar. O que te liga hoje? Onde é que você está preso hoje? Na casa, no carro, no trabalho, na academia? O que te prende hoje? Ou você está livre espiritualmente? Perguntem isso para você. Fala, Michele. Eu já falei isso em outras vezes, que é o que mais me preocupa. Eu acho que o mais difícil do que tá no material, que é normal da gente estar ligado ao material, é ligado à família, aos filhos, ao marido, à esposa, pai, mãe, sei lá, quem fica. Eu acho que esse é o grande desafio. Tipo, se eu morresse hoje, se eu desencarnasse hoje, eu acredito que eu sofreria muito mais de estar longe dos que eu amo, né? Então, como é difícil a gente trabalhar isso, imaginar como seria, mas ao mesmo tempo saber que é tudo que a gente estuda, como será, e tentar não ficar ligado, né? Para não fazer mal para a gente e também para as pessoas que ficam, né? É uma boa observação, mas eu diria que é mais leve, porque pessoas no sono eles são desligados, visitam você na colônia, né? A Patrícia vem visitar as pessoas em casa. Então, com pessoas, você até consegue visitar, você até consegue falar, você tem contato. Agora, vícios, isso é complicado, né? Com certeza, a gente vai sentir falta das pessoas que a gente ama. Mas fazendo uma visita de vez em quando dá um acalento, né? Dá um calorzinho, mas o vício não, o vício te cobra o tempo todo. Muito bom, vamos seguir. Será assim? Oscar falou sorrindo. Ramiro, aproveitando a presença de Maurício, indagou-o ávido por aprender. Maurício, o que acontece com as pessoas com doenças como o câncer, que tomam remédios fortes para conter as dores e que muitas vezes esses medicamentos abreviam a existência física? Elas também sentem falta dessas drogas quando desencarnam? Está errado tomá-las, já que abreviam a existência corporal? Olha que boa pergunta, né? Então, se a pessoa tem uma doença e está tomando um remédio que vicia, faz mal, não deve tomar? É certo, não é? Isso aqui é uma boa pergunta, porque tem muitas pessoas que têm um conhecimento espiritual e têm esse questionamento. Eu já vi várias pessoas perguntarem isso. Então, vamos ver a resposta. Cuidar do corpo físico é obrigação de todos nós que, por certo período, o temos para viver encarnados. Temos que dispor do que a medicina terrena nos oferece para curar as doenças. Se o que dispomos para amenizar nossas dores pode abreviar a existência, não é culpa nem dos médicos nem dos doentes. Acredito que a ciência logo encontrará novas formas de alívio e curas. Mas, meu jovem Ramiro, ao tomar uma droga como medicamento indispensável, ela não nos fará falta quando desencarnarmos. Porém, como médico socorrista, há anos vejo muitos agirem de várias formas diante da dor. Os que sofrem doenças dolorosas no corpo, com resignação, são socorridos e logo estão bem.
Os que se revoltam diante da mesma dor, ao desencarnarem, nem sempre podem ser socorridos e sentem os reflexos da doença. Querem, às vezes, os remédios para se curar, suavizar as dores, mas não são viciados nem sentem falta da droga, pois as tomaram como medicamento. Tenho visto aqui pessoas que ficaram dependentes de soníferos e, quando socorridas, têm de aprender a dormir sem eles. Têm de se livrar dessa dependência. Remédios devem ser tomados quando necessário. Olha que interessante. Então, ele está dizendo ali, quando você tem a doença, você precisa curar do corpo. Mas quando você se vicia em remédios como sonífero, calmante, essas coisas, esse vício também vai para a parte espiritual. Então, é muito importante a gente entender, poxa, essa minha questão, eu posso fazer um tratamento? Preciso do remédio? Não preciso? Como é que tá? Realmente é doença? Então preciso. Não é doença? É energético? Ou é emocional? Posso tratar de outra forma? Então é muito importante a gente entender quando realmente precisa e quando não. Por isso é importante estar indo em médico, é importante estar sendo feito atendimentos corretos. Nunca se medicar em casa e assim por diante. Porque se virar vício, leva junto. Então é importante entender isso aqui, né? Nos casos de câncer, doença que normalmente provoca dores terríveis, mesmo se acontecer de eles abreviarem a existência, é certo tomá-los. É o que a medicina dispõe como tratamento. O uso é permitido. O mau uso é que é condenado. Quietamo-nos por momentos. Achando que podia nos elucidar mais, bondosamente Maurício completou. Podemos dizer que os habitantes da Terra, encarnados ou desencarnados, são de dois modos. Aos que, por esforço, tornam-se autossuficientes, ou servos úteis, e aos necessitados, embora entre os dois hajam os aspirantes, os que querem aprender a ser úteis. A faixa dos primeiros, infelizmente, é pequena. Basta observar nos centros espíritas. Os que vão para ajudar são poucos, e grande parte é necessitada porque quer. Tendo oportunidade, eles não desejam passar de necessitados a autossuficientes. Essas necessidades acarretam sofrimentos, como aconteceu com Oscar e Ramiro, e também com tantos outros. Ser ou não ser. Encarnado ainda pode enganar e iludir-se, mas desencarnado não há como. Isso porque os fluidos, as vibrações de um espírito bom, são agradáveis, e os fluidos dos espíritos ignorantes são nocivos. Então, isso é que a gente sempre conversa, né? Aqui na carne, a gente pode fazer de conta que é de um jeito e por dentro ser outro. Morreu, acabou o corpo, você vai aparecer lá como você realmente é. Né? Então, as energias, a gente costuma dizer, tem pessoas que têm mediunidade de cheiro, né? Sente o cheiro. Então, a gente costuma dizer, quando a gente sente cheiros ruins, desagradáveis, é porque provavelmente tem espíritos de vibrações ruins perto da gente ou no ambiente. Tem pessoas que sentem percepção de espíritos que estão perto, sente os espíritos como arrepio, sente o mal, sente a ruim, a energia. Então, são espíritos de vibrações ruins. E sente cheiro de perfume de rosa, são espíritos mais evoluídos. Então, dessa forma, a gente consegue utilizar a nossa mediunidade para entender as energias, as pessoas, os espíritos que estão em volta. E isso é explicações que tem no livro que às vezes passam e a gente nem nota, né? E é isso, meu amor. Quer comentar alguma coisa? Posso passar? O pessoal hoje não quer comentar, vamos adiante. A alma, o espírito, tem sempre muitas oportunidades e pode, pelo seu livre-arbítrio, refletir o belo e o bem, ou o feio e o mal. O belo e o bem apresentam-se em harmonia e com equilíbrio, e dessa união surge o amor que os leva a progredir espiritualmente. O feio apresenta-se na turbulência da ignorância, gerando o ódio, a inveja, os desejos insaciáveis, o egoísmo, que é a maior chaga perturbadora, o luxo e a luxúria, tornando o homem um verdadeiro vulcão de conflitos interiores,
tornando a vida humana um inferno, seja encarnada ou desencarnada. Devemos compreender sem ilusão o que realmente somos, e não o que pensamos ser, e, com coragem, realizar nossa transformação. Ser agora, no presente. O futuro é uma consequência vivida do presente, e não fruto de aspirações de uma mente ociosa que deixa sempre essa transformação para depois. É nossa obrigação passar de necessitado a útil. Oscar, Ramiro e eu agradecemos comovidos a Maurício pela bela lição. Prometi a mim mesma não ter mais necessidades, não somente as que se refletem no corpo físico, como a de alimentação, a de dormir, mas as principais: não ser pedinte de graças, não querer que outras pessoas façam o que posso fazer, e também aprender a ser útil e a servir. É isso, pessoal. Acabamos o capítulo 18. Vamos para o 19. Alguém quer comentar esse capítulo? Fala, Martinha. Leandro, a gente pode interpretar que é um merecimento que nós estamos tendo de poder estudar isso tudo, de entender, porque vamos supor, se for até ontem, até um tempo atrás, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Eu ainda tenho muito que assimilar, mas eu estou bem melhor. Vamos supor que eu tivesse realmente ido para outro plano um tempo atrás. Eu teria mais dificuldade do que eu tenho hoje. Então, isso é um merecimento da gente estar realmente estudando? Dá para interpretar dessa forma? Eu não diria merecimento, eu diria mais uma atração. Você amadureceu, você estava pronta para começar a estudar. Então, quando a gente está pronto, as coisas começam a surgir, né? Então, é como a Rita falou, foi uma oportunidade no momento que você estava pronta. Porque imagina, você até merecesse ter esse conhecimento, mas não estivesse pronta, você ia parar para estudar? Você ia parar para fazer um curso? Né? Então, você precisa estar pronta. Então, é mais do que merecimento, você estava madura para isso. E quando a gente começa a vibrar, a gente atrai. Lembra da lei da atração, né? Tudo que eu vibro, eu atraio. Perfeito. E o que eu tenho visto muito do que a gente tem estudado também? Que são duas questões muito importantes. A gente pedir ajuda, né? Quando vê, realmente pedir ajuda, que aí tu vai ser socorrido. E o importante é que nunca se revoltar, né? Porque a revolta também ela dificulta tudo isso. Perfeito. Exatamente isso mesmo. Pedir ajuda, eu já disse. Morri, primeira coisa que eu faço. Berro e peço ajuda. Olha, me socorre, me leva para algum lugar bom. Primeira coisa. Pois é, Leandro. E vamos supor, eu tenho dificuldade até hoje para pedir ajuda. Eu acho que do outro lado vai ser mais difícil ainda, então eu vou ter que começar a pedir agora para ver se eu consigo me acostumar com mais tranquilidade depois. Tu acha? Chegar do outro lado, tu vai entrar em choque e vai pedir ajuda ligeirinho. Perfeito. Tu vai olhar tá. teu corpo deitado e vai dizer, meu Deus do céu, o que aconteceu? Não acha? Pode ser. Ainda mais quando a gente tem filhos, né? A gente vai querer ser ajudado rápido, para estar bem rápido, para poder continuar ajudando os filhos. E o que a Michelle falou da questão de sentir saudade dele, o que sempre eu vejo o outro lado, deles sentirem a minha falta. Sim. Eu acho que por mim eu consigo, mas o que me preocupa realmente hoje é a falta que eles vão sentir de mim. Isso que é o que realmente me incomoda. Perfeito, exatamente isso. E eu acho que isso que realmente mais vai incomodar. Eles chorando, vibrando e fazendo com que você do outro lado fique desesperado pela vibração deles. Então, é muito importante ensinar eles, né? Primeiro passo, amar a gente e depois o próximo como a gente. Quem é o mais próximo? Teus filhos, as pessoas que estão em volta.
Então, realmente, não adianta só você aprender e depois não dar exemplo. Você tem que fazer com que eles vejam, entendam, e aí volta. Eles precisam estar maduros para entender o que você entendeu. Então, você tem que trabalhar para amadurecer eles com coisas da vida. Aí começa a ficar mais complicado. Porque ensinar pra gente é tranquilo, agora vai ensinar pros outros é mais complicado. Fala, Regina. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aí eu tô pensando aqui, brincadeiras à parte, né? Mas como você e a Rita têm sorte da gente não levar o celular junto, né? Porque já ia gritar direto por socorro por vocês. Não é bem assim, te vira. É, eu tô fazendo a minha parte aqui. Agora, do lado de lá, já não é mais comigo. Não adianta fazer mesa mediúnica e me chamar. É. Ô, Regina, mas que se ia ser bom encontrar um rosto conhecido, iria, né? Oh, como seria? Ah, você aqui! No próximo capítulo tem uma parte dessa. A Patrícia tá lá no Centro Espírita do Pai, chega um cara pedindo ajuda, olha pra ela e chama ela de espírito, como é que é? Desencarnado, né? Acha que ela é um obsessor. Canta ela. E aí tem um outro que ainda vem e canta ela. No próximo capítulo. Acho que hoje não vai dar pra ver, mas na próxima aula a gente termina de ver. É, pessoal, vamos fazer as coisas boas para nós, vamos eliminar os nossos defeitos e vamos fazer amigos na parte espiritual, né? Quanto mais a gente ajuda as pessoas, quanto mais a gente trabalha com os mentores ao nosso lado ajudando, com reiki, com passe, enfim, com essas técnicas energéticas, mais amigos a gente faz na parte espiritual. Quando a gente desencarnar, essas pessoas vão estar lá nos ajudando, né? Ou fugindo da gente. Vai aqui. Fala, meu amigo. Não, o que eu tenho sentido, assim, eu tenho alguns amigos que sou amigo há muito tempo, muitos anos, e que eles não se cuidam muito no sentido de álcool, principalmente, assim, e parece que automaticamente a gente vai se afastando. Só que tu acaba não querendo perder o contato, acaba indo para perto, e aí tu bebe junto, toma uma cerveja, aí bate um arrependimento, não sei, eu acho que às vezes o conhecimento te traz um pouco mais de cautela, né, em estar perto das pessoas. A gente não quer perder o contato com um amigo antigo de 3 décadas, mais de 3 décadas, mas eu acho que é uma coisa natural de tu acabar te afastando, assim. Toda vez que tu vai para perto, tu vê que tu acaba fazendo um monte de coisa que tu não estava afim de ter feito. Sei lá, não sei. Só desabafei aqui porque me veio esse pensamento, né? Já que falou ali de suicídio, né? Quando tu tá fazendo mal para ti, mesmo que não seja uma coisa consciente, querendo ou não, a gente tem que cuidar do corpinho enquanto a gente tá nele aqui, né? Não sei se eu entendi bem. É muito bom essa observação. É igual pensar assim, ó, lá na tua infância. Tinha a primeira série, a segunda série, a terceira. Tinha amigos que passavam contigo e tinha amigos que rodavam. Em alguma vez tu não quis passar de ano e quis repetir o ano porque teu amigo rodou? Então é isso que tá acontecendo agora. Tu tá passando de ano. Tu não pode querer repetir ou ficar no passado com eles porque eles estão rodando, né? É uma questão deles. Eles não amadureceram, eles continuam ainda bebendo e fazendo coisa errada. E agora tu sabe que do lado deles tem quem? Esses espíritos aí, ó, que nós estamos conversando, né? Então, agora quando tu chega perto deles, que tu sabe que eles estão acompanhados com esse tipo de espírito, e tu sabe que tu tem um filho, e tu não pode levar esses espíritos para tua casa, tu sabe que tu tem uma companheira, e tu não pode levar esses espíritos para casa dela, nem para o teu trabalho, então tu acaba te cuidando por ti e pelas pessoas que tu ama, porque agora tu começa a ter conhecimento. Então, se eles ainda querem estar lá, é livre-arbítrio, é como a Martinha falou, eles ainda não estão maduros para estar aqui contigo estudando, crescendo, evoluindo,
né? E fazendo com que, ao desencarnar, eles vão para um lugar bom. Na verdade, eles vão ficar sofrendo, né? Vai ser tu que vai ser amigo deles e vai depois ajudar eles. Vai ser um socorrista, vai lá socorrer. A gente ajuda quem quer ajuda, né, Leandro? Exato. Não adianta. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, me chamam de coaching, me chamam de tudo que é coisa. De pastor, sabe, ficam pegando no meu pé. Então eu já aprendi na verdade, eu tenho me afastado, assim, tenho visto, né, tenho ido ver menos, assim, porque tu não quer ver que uma pessoa que tu gosta se fazendo mal, né? Então, exatamente. Às vezes a gente se afasta para não ficar vendo, né? Isso às vezes acontece com parentes, né? A gente vê pessoas que a gente ama indo para um lugar ruim e tu não pode fazer nada. E é o livre-arbítrio. Agora imagina um anjo de guarda, que é um espírito de luz que está do lado da gente, que tem todo esse conhecimento e que a função dele é só falar, ele não pode fazer nada além disso, e que eles orientam a gente a não fazer as coisas erradas, a gente não ouve e ainda vai ficar do lado desses espíritos trevosos. O quanto eles ficam tristes por nós. Já pensaram nisso? Imagina os pais, ou os avós e bisavós que já estão na parte espiritual, que estão ali rezando e trabalhando para que a gente não se meta nessas enrascadas ou com essas pessoas, e aí a gente se mete. É triste, né? Como diz a Michele, alto não. Tinha levantado a mão, Martinha? Eu tinha levantado a mão, mas era exatamente para comentar o que tu já complementou com o Juan. Porque, querendo ou não, as pessoas vão se afastando, mas daqui a pouco vai ver a tua mudança e automaticamente, de repente, tu vai começar a ajudar eles. Aqui em casa aconteceu um negócio muito interessante, que bem no início do reiki, que eu comecei a fazer reiki, o Darcy bebia muito. E ele começou a vir para cá e não se sentir bem aqui. Então, são coisas que realmente vai mudando. E mesmo que isso te incomode, tu estar junto com eles hoje, mas tu de repente conseguindo estar lá e tu não beber com eles como tu bebia, isso aí já vai fazer uma grande diferença. E quando a gente realmente, assim, ó, não adianta querer oferecer ajuda, as pessoas têm que querer ser ajudadas, né? Então isso realmente é uma grande diferença. E o que eu vejo, Ron, é que não dá para te sentir incomodado porque tu está mudando realmente, né? Às vezes, realmente, eu imagino o quanto é difícil, porque são amigos de uma vida inteira. Mas o processo, isso realmente faz parte, né? Perfeito, pessoal. Que bom que deu para nós aproveitar esse capítulo, entender essa questão do vício, essa questão do sofrimento após a morte para quem está no processo errado, né? Não, nem matou, roubou, nada, é só não se cuidou. Então, às vezes, uma coisa que aqui parece banal, na parte espiritual é muito séria. A gente costuma dizer, não é só porque o homem não viu que não é ruim ou que não vai causar problemas. Toda ação existe uma reação. E é importante a gente entender as reações das nossas escolhas. Ok, pessoal? Eu achei muito interessante também o que tu comentou da questão de medicamentos, de pessoas que são, vamos supor, seja para depressão, seja para dormir, tudo isso é diferente de uma dor que é necessária. Eu nunca tinha pensado realmente em relação a isso, é muito interessante. Exatamente. Se tu toma um remédio que não é necessário, é um vício. Você vai ficar viciado. O que é necessário e faz parte do tratamento médico é uma coisa. O que não faz é vício. Então é bem difícil entender isso aí, né? É importante. Quer comentar mais alguma coisa, meu amor? Mais alguém quer comentar? Falta só uns 10 minutinhos. Se ninguém mais quiser comentar, a gente já faz o nosso encerramento. Esse é um conteúdo muito polêmico, que a morte é algo que ninguém quer pensar, né? E às vezes as pessoas se tornam Muda diante disso, porque a gente pensa, quando for a nossa vez, como vai ser, né? A gente nunca pensa
ah, eu vou morrer e vai ser tudo tranquilo. A gente pensa realmente de como atravessar essa morte. Vocês viram aí agora que esse rapaz ele atravessou com uma grande dificuldade. Então, como nós estamos vivendo para não atravessar essa dificuldade? O Rouxinol fala muito sobre vícios de todos os tipos. O vício de roer a unha, o vício do sexo, o vício da mentira, o vício de bebida, de droga, de medicação. A gente tem aqui em Grande Florianópolis muitos médicos viciados e são viciados em medicação forte, como morfina, como medicações muito mais resistentes. Então, isso é algo que, quando a gente atravessa o corpo, a gente se pergunta: o que a gente vai fazer? É isso, amor. É depois da gente morrer o que vai acontecer. Ok, pessoal? Então,